Na tarde de ontem, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, foi ouvido na Comissão de Segurança Pública. Eu já expliquei para vocês aqui sobre a atuação das comissões, como elas funcionam, que o presidente é o Sanderson, o presidente da comissão, mas muita coisa foi demonstrada nessa comissão. Muita coisa, muita pressão foi feita. E se tem uma coisa que a gente pode ter certeza, é que o governo Lula não vai ter sossego nem um pouco. Se o PT deu trabalho para o Bolsonaro na oposição, Lula vai ter o dobro ou o triplo, porque a oposição é maior e mais empenhada em realmente mostrar as pontas soltas e com uma vantagem muito grande para a oposição. Realmente, o PT tem muitas pontas soltas. É fácil apontar isso, ainda mais agora que já não tem tanta blindagem assim por parte do judiciário como anteriormente. Vou começar trazendo para vocês aqui uma manifestação do deputado federal Paulo Bilinski, tá? Ele que fala sobre a questão dos CACs. Por quê? Porque o Flávio Dino fez meio que uma acusação em relação aos CACs, dizendo que os CACs estão liberando armas para o crime organizado. O Paulo Bilinski deu a resposta e eu queria que você prestasse atenção aqui, tá bom? Vem comigo, vamos analisar juntos. E o que é que essas figuras do mal têm feito? Em vez de ir lá dar o tiro esportivo, que a pessoa gosta e pode dar, em vez de estar lá fazendo a coleção que ele gosta e pode fazer, está vendendo arma para o PCC e para o Comando Vermelho. Mais uma vez, o ministro Flávio Dino se mostra absolutamente inapto para ocupar o cargo de ministro da Justiça. Ministro, o senhor está usando a exceção da exceção da exceção como se fosse regra. O atirador esportivo, na sua maioria absoluta, possui armas para defesa da própria família, para defesa da vida, para a prática do esporte, para caça. O senhor está incorreto. A maior entrada de arma de fogo ilegal no Brasil para as mãos do crime organizado vem das fronteiras. E o senhor não fala nunca sobre isso. Por quê? O seu objetivo é demonizar o direito à defesa no Brasil. Está errado de novo. Lembrando dessa fala do Paulo Bilinski, que a maior entrada de armas vem das fronteiras, uma das grandes responsáveis por essa ida e vinda de armas é as Farc. Eu recomendo você fazer uma pesquisa, dar uma pesquisa da revista Veja, que o Reinaldo Azevedo, ele que é comentarista e tudo, até fez o L agora e apoiou o Lula. O Reinaldo Azevedo fala a ligação entre o PT, as Farc e o crime organizado. Esse é o título. Tá? Algo mais ou menos assim, se não me falha a memória. Mas ali o Reinaldo Azevedo tece críticas duras sobre a ligação do PT com as Farc e o crime organizado. Mas não para por aí não. Eu quero até colocar um comentário que foi feito nesse vídeo aqui da Advocacia dos Concursos. Se essa fala não justificar uma representação na PGR, não sei o que mais justificaria. Aqui é um advogado falando sobre essa fala do Flávio Dino que realmente caluniou, né? Aplicando ali a exceção da exceção como regra. E não pode ser assim. Não se pode demonizar toda uma classe dos CACs, dos atiradores profissionais, como se eles fossem todos traficantes. Então, está totalmente equivocado o Flávio Dino, no meu ponto de vista. Mas eu quero mostrar para vocês aqui uma outra fala. Esse vídeo vai ter mais falas de parlamentares, porque eu estou representando aqui para vocês os questionamentos que foram feitos ao Flávio Dino durante a sessão que aconteceu em Brasília. Assiste aqui comigo a fala do André Fernandes. Na legenda ele escreveu o seguinte: Flávio Dino não respondeu a nenhum dos meus questionamentos, porque o ministro foge dos fatos. Então, olha só o que foi argumentado pelo deputado federal André Fernandes, lembrando a você que ele é o autor da CPMI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Assiste comigo. Obrigado, senhor presidente, nobres parlamentares que aqui estão. Ao final dessa minha fala,
também trarei alguns fatos importantes sobre o que já foi falado pelo ministro presente. Mais uma rápida introdução. Senhor Flávio Dino, em 2019, a Polícia Federal desmantelou o núcleo financeiro do PCC e revelou, através de um grampo, inclusive, que um membro desta facção criminosa afirmou que existia um diálogo cabuloso com o PT. Em nota, na época, o Partido dos Trabalhadores disse que era mais uma armação forjada contra a sigla. E, abre aspas, vem no momento em que a Polícia Federal está subordinada ao ministro acuado pela revelação de suas condutas criminosas, fecha aspas, referindo-se ao então ministro Sérgio Moro. Em junho de 2022, o Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo pediu à Justiça o sequestro dos bens do contador João Muniz por lavagem de dinheiro do PCC. Esse contador, João Muniz, foi o mesmo contador do atual presidente da República, Lula, entre 2013 e 2016. Em julho de 2022, Marcos Valério detalhou, através de uma delação inclusive homologada pelo próprio STF, a relação entre o PCC e o PT. O operador, então, do mensalão, afirmou que ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, que o empresário do ramo de transportes, Ronan Maria Pinto, chantageava o então presidente Lula para não revelar como funcionava o esquema de arrecadação ilegal de recursos para financiar petistas. Inclusive, Marcos Valério revelou que o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, assassinado em janeiro de 2002, teria feito um dossiê mostrando quem dentro do PT estaria sendo financiado de forma ilegal. O dossiê, parece coincidência, mas simplesmente sumiu. Nos últimos dias foi descoberto que o integrante da alta cúpula do PCC, Patrick Wellington, conhecido como Forjado, tinha como advogado o senhor Fábio Tofik, inclusive o responsável por conseguir um alvará de soltura do tal Forjado no ano passado, 2022. Acontece que esse era o mesmo advogado de defesa do senhor Fábio Luiz Lula da Silva, o conhecidíssimo Lulinha, o mesmo que ficou milionário coletando fezes, estrume de elefantes. Na decisão judicial do caso onde o PCC planejava matar o atual senador da República, Sérgio Moro, deputado federal Coronel Telhada, inclusive o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e outras autoridades, foi revelado que um dos integrantes dessa facção criminosa usava o e-mail Lula Livre. Só para relembrar a memória dos senhores que estão aqui presentes, o fato de um dos vândalos que estavam lá naquele 8 de janeiro fazendo quebra-quebra, o fato de ele estar usando uma camisa de Jair Bolsonaro foi suficiente para, inclusive você, Flávio Dino, e toda a imprensa, associar o vândalo ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas até agora eu não vi uma linha nenhuma associando um criminoso que usa o e-mail Lula Livre com o presidente da República, Lula. Bom, recapitulando, e aqui já vou para a conclusão, como eu comecei falando aqui, lá em 2019 o PT usou como desculpa aquele grampo envolvendo o integrante do PCC, dizendo que tinha diálogo cabuloso com o PT. Na época, o partido disse, isso é tudo mentira, pois a Polícia Federal está e é atualmente subordinada ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, indicado por Jair Bolsonaro. E por causa disso, na época, o PT tentou descredibilizar as fortes, legais, importantes ações da Polícia Federal. Bom, a história se repete. Agora, mais evidências vêm à tona, onde mostram ligações entre o PCC e o Partido dos Trabalhadores. É a história se repetindo, independentemente de quem esteja no comando deste país. Dado todos esses fatos, seu Flávio Dino, fica claro que existe sim ligações entre esse partido e essa facção criminosa do qual falei aqui. Entretanto, o senhor foi ao Twitter dizer, abre aspas, essas afirmações de ligação do PT com o PCC não passam de canalice. Não há indício, prova, nada. Só canalice mesmo. Lembro que não há imunidade parlamentar para proteger canalice. Fecha aspas.
Primeiro, fica aqui claro que o senhor, ao afirmar isso, está cometendo fake news. Tendo em vista que a própria Polícia Federal está mostrando. A própria Justiça abriu a decisão judicial e saiu na imprensa. É fake news. Agora eu pergunto, senhor Flávio Dino, por que é que o senhor, como ministro, não investe em apurar e investigar esses indícios, essas ligações, essas provas, inclusive delação de alguém que era muito bem visto dentro do PT, estou falando de Marcos Valério, sobre essas ligações do PCC com o Partido dos Trabalhadores, ao invés de simplesmente usar as redes sociais e atacar esse parlamento, que é soberano e que tem toda a prerrogativa para fazer esse tipo de questionamento. Essas são as minhas perguntas sobre esse primeiro tópico. E agora, para concluir, e agora só para ajudar aqui, já que a gente trata de informações, não acredito que tenha sido de mau gosto, talvez simplesmente não lembre, porque, enfim, foram poucas as vezes. O senhor acabou de falar que não responde nenhum processo, no Jus Brasil diz que o senhor responde 277 processos. Mas são poucos, eu acredito que tem esquecido. O senhor falou que não sabia do que iria acontecer, não recebeu avisos, não recebeu nada disso. Tudo bem, não estamos aqui para desacreditar de Vossa Excelência. Mas eu pergunto, no dia 7 de janeiro, o senhor postou no Twitter, dizendo que prováveis ataques antidemocráticos aconteceriam naquele fim de semana. No dia 7 de janeiro, está no Twitter do senhor ainda. E disse que, inclusive, estava autorizando a Força Nacional para fazer aquela segurança. No dia 7 de janeiro. O que foi feito? Por que a Força Nacional não evitou que aquilo tudo acontecesse? Quem avisou o senhor sobre os atos do 8 de janeiro, se no dia anterior aos atos do 8 de janeiro o senhor estava falando que aconteceriam? Eu gostaria de saber isso. E termino aqui a minha fala, me solidarizando com todos esses parlamentares, do PL, do PCdoB, do PT, PSOL, seja lá qual for a bancada. Porque eu acabei de ouvir de um parlamentar que qualquer investigação referente a crimes cabe somente à polícia investigar e que não cabe CPI. E aí eu pergunto, então para que serve uma CPI? Por que que existe a CPI dentro da Constituição Federal? Me desculpem, mas isso é um ataque nítido a esse parlamento que há não muito tempo estava aqui dizendo que a CPI da Covid era uma das melhores coisas que aconteceu no nosso Brasil. São essas as minhas perguntas e obrigado, senhor presidente. Com certeza o recado foi dado. Pena que não teve a devida resposta, não foi dada a resposta por esses argumentos, mas a partir daqui você já tem a prévia do que ocorrerá dentro da CPMI dos atos antidemocráticos assim que ela for instaurada, tá bom? Acompanhe aqui no canal para saber tudo. Grande abraço.